São 0 hora da manhã quando a campainha toca. O som estridente rasga o silêncio da madrugada como uma sirene de emergência. Meu coração dispara instantaneamente. Quem pode ser a essa hora? Minha mente, ainda confusa pelo sono, tenta processar a situação. Salto da cama. O piso frio sob meus pés descalços me desperta completamente. Estou apenas de camisola, uma peça leve de cetim que mal cobre os joelhos. A campainha toca novamente, mais insistente dessa vez. Caminho pela casa escura, tropeçando quase nos móveis. Meus dedos tremem ao acender a luz do corredor. A clareza repentina me cega por segundos. Aproximo-me da porta principal com passos cautelosos, como se estivesse caminhando em direção ao próprio destino. Meu coração bate tão forte que tenho certeza de que quem está do outro lado pode ouvir. Olho pelo olho mágico e congelo. É ele. O chefe do meu marido está parado ali, na soleira da minha porta, às 0 hora da manhã. Ricardo Silva, um homem sempre impecavelmente vestido, agora está com o terno amarrotado, a gravata frouxa e uma expressão que nunca vi antes no rosto dele. Uma expressão pesada, carregada de algo que não consigo decifrar. Suas mãos estão inquietas, mexendo nas chaves do carro que balançam nervosamente. O que ele quer aqui? Onde está meu marido? Um frio gelado percorre minha espinha. Será que aconteceu alguma coisa? Um acidente? Minha mente dispara em direção aos piores cenários possíveis. Talvez Carlos tenha se envolvido em um acidente durante a viagem de trabalho. Talvez esteja no hospital. Ou pior. Não posso pensar assim. Preciso me acalmar. Ricardo toca a campainha pela terceira vez. Desta vez o som parece mais urgente e quase desesperado. Sei que preciso abrir, mas algo dentro de mim hesita. Há 3 dias que Carlos viajou para São Paulo a trabalho. 3 dias que mal conversamos direito. Ele sempre ligava várias vezes por dia quando viajava, mas desta vez as ligações foram raras e curtas. Quando perguntava sobre o trabalho, suas respostas eram vagas, evasivas. Dizia estar cansado, ocupado demais para conversar. Mas isso é normal, certo? Viagens de trabalho são estressantes. Eu estava apenas sendo paranoica, criando problemas onde eles não existiam. Ou pelo menos era isso que eu tentava me convencer. Agora, com seu chefe na minha porta no meio da madrugada, todas aquelas pequenas estranhezas voltam à minha mente como peças de um quebra-cabeça sombrio. Respiro fundo e giro a chave na fechadura. A porta range levemente ao se abrir, um som que parece ecoar pela eternidade. Ricardo está ali, real, sua sombra projetada pela luz fraca do corredor do prédio. Ele me olha por um segundo. Seus olhos percorrem rapidamente minha figura em camisola, mas logo desvia o olhar com constrangimento. Boa noite, Mariana, ele diz, sua voz mais baixa do que o usual. Desculpe incomodá-la nesta hora. Posso entrar? Preciso falar com você sobre Carlos. Há algo que você precisa saber. Minha respiração falha por um instante. Sobre Carlos? O que há sobre Carlos? Minha voz sai como um sussurro rouco quando pergunto se ele está bem, se aconteceu alguma coisa. Ricardo balança a cabeça lentamente, mas não de forma tranquilizadora. É mais um gesto de pesar, como se estivesse carregando o peso de uma verdade terrível. Ele está fisicamente bem, Ricardo responde, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Mas preciso conversar com você. É importante. Muito importante. Abro a porta completamente e ele entra. O apartamento que divido com Carlos há 8 anos parece diferente com a presença deste homem estranho no meio da madrugada. Cada móvel, cada quadro na parede, cada lembrança que construímos juntos parece estar sendo observada por olhos julgadores. Acendo as luzes da sala e nos sentamos no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Ricardo remove a gravata completamente. Um gesto que nunca ouvi fazer antes. Ele sempre foi extremamente formal, mesmo em churrascos da empresa. Ver este homem tão composto em um estado tão desarrumado me deixa ainda mais nervosa. Suas mãos tremem ligeiramente quando ele coloca a gravata sobre a mesa de centro. Mariana, ele começa, sua voz carregada de hesitação. O que eu vou te contar não é fácil. Pensei muito se deveria vir aqui, se deveria me meter na vida pessoal dos funcionários. Mas não consegui ficar calado. Se fosse com minha esposa, eu gostaria que alguém me contasse. Meu estômago se contorce em nós apertados. Seja o que for que ele veio me dizer, não é nada bom. A expressão no rosto dele, a maneira como evita meu olhar direto, o nervosismo em cada gesto, tudo aponta para algo devastador. Engulo em seco e peço para ele continuar, mesmo que cada fibra do meu ser esteja gritando para não ouvir o que vem a seguir. Carlos não está em viagem de trabalho, ele diz finalmente, as palavras caindo como bombas no silêncio da sala. A empresa não enviou ninguém para São Paulo esta semana. Não há nenhuma reunião, nenhum cliente, nenhum projeto urgente. Ele mentiu para você. O mundo para. Literalmente para. Sinto como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Minha visão se turva por um segundo e preciso me segurar no braço do sofá para não desabar. Carlos mentiu? Não, isso não pode estar certo. Deve haver algum engano ou alguma confusão. Ele me mostrou os documentos da viagem, falou sobre o hotel,
sobre as reuniões. Detalhou tudo. Mas enquanto minha mente consciente tenta negar a realidade, uma parte mais profunda, mais sábia, começa a conectar pontos que eu havia escolhido ignorar. O celular sempre virado para baixo. A senha que mudou há algumas semanas. As horas extras que se tornaram cada vez mais frequentes. Os perfumes diferentes que eu sentia às vezes em suas roupas, mas que atribuía ao ambiente de escritório. Se você já passou por um susto assim de madrugada, por uma revelação que muda tudo, se inscreva no canal para acompanhar essa história até o final. Porque o que você vai descobrir a seguir vai te mostrar como os sinais sempre estiveram lá, esperando para serem notados. Ricardo me observa enquanto processo suas palavras. Posso ver a compaixão em seus olhos, misturada com desconforto. Ele não queria estar aqui, não queria ser o portador dessas notícias. Mas algo o trouxe até minha porta no meio da madrugada. Algo urgente o suficiente para superar toda a inadequação da situação. Deve haver um engano, eu sussurro, minha voz soando distante até para mim mesma. Ele me mostrou os papéis da empresa, falou sobre o hotel em São Paulo, sobre as reuniões com clientes. Não pode ser mentira. Ricardo balança a cabeça lentamente, seus olhos cheios de pesar. Mariana, eu verifiquei pessoalmente. Não temos nenhum projeto ativo em São Paulo. Nossos únicos clientes lá são atendidos remotamente há mais de um ano. Quando os funcionários começaram a perguntar onde Carlos estava, quando clientes ligaram procurando por ele, eu tive que investigar. Sinto minha garganta se fechar. Os funcionários perguntaram por ele? Clientes ligaram? Isso significa que a mentira é ainda maior do que imaginava. Não é apenas sobre onde ele está, é sobre um padrão de comportamento que eu estava completamente cega para ver. Na sexta-feira passada, Ricardo continua. Helena da contabilidade me mostrou uma foto que tirou no shopping. Era Carlos, mas não estava sozinho. Ela achou estranho porque pensou que ele estivesse viajando, como todos nós pensávamos. Meu coração despenca. Helena viu Carlos no shopping? Com quem? A pergunta fica presa na minha garganta, como se fazer ela em voz alta tornasse a resposta real demais para suportar. Mas preciso saber. Tenho o direito de saber. Com quem? As palavras saem como um sussurro desesperado. Com uma mulher, Ricardo responde suavemente. Uma mulher que parecia bastante à vontade com ele. Eles estavam saindo de uma loja de roupas infantis. Roupas infantis? O choque atinge como um soco no estômago. Carlos e eu tentamos ter filhos por anos. Foram incontáveis consultas médicas, tratamentos, tentativas frustradas. Ele sempre dizia que não importava, que éramos felizes só nós dois. Mas roupas infantis? Com outra mulher? Ricardo se inclina para frente, suas mãos entrelaçadas. Mariana, existe mais. Depois que Helena me contou, não consegui parar de pensar. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. As ausências dele não coincidiam com nenhum projeto da empresa. As desculpas sobre horas extras não faziam sentido com nossos horários de trabalho. Cada palavra é como uma punhalada. 8 anos de casamento. 8 anos de confiança total, desmoronando em questão de minutos. Lembro-me de todas as vezes que Carlos chegava tarde, cheirando a perfume diferente. Eu até brincava com ele, dizendo que devia estar usando o banheiro das executivas. Ele ria, me beijava e dizia que era só impressão minha. Como eu pude ser tão ingênua? Como pude ignorar todos os sinais? A resposta dói mais que a própria traição, porque eu confiava nele cegamente. Porque acreditava que nosso amor era sólido o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Porque nunca imaginei que o homem que me prometeu fidelidade eterna pudesse construir uma vida paralela. Onde ele está agora? Pergunto, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Ricardo hesita, como se soubesse que a próxima informação seria a mais difícil de todas. Eu tenho o endereço. Um apartamento a cerca de 20 minutos daqui. Helena o viu entrando lá na terça-feira passada. Um apartamento. Não é apenas um caso, uma aventura passageira. É um lugar fixo, um endereço, talvez até móveis, eletrodomésticos, uma vida construída longe de mim. A traição tem endereço próprio. Levanto-me abruptamente do sofá, minhas pernas bambas ameaçando não me sustentar. Preciso me mover, fazer alguma coisa. Qualquer coisa para processar essa avalanche de informações. Caminho até a janela e olho para a rua vazia lá embaixo. São quase 1 da manhã e o mundo segue seu curso normal. Alheio ao fato de que minha vida inteira está desabando. Se você já descobriu uma mentira que mudou tudo na sua vida, comenta sim aqui embaixo. Se nunca passou por isso, comenta não. Porque o que vou descobrir a seguir vai mostrar que às vezes a verdade está mais perto do que imaginamos. Ricardo se aproxima cautelosamente, mantendo distância respeitosa. Mariana, sei que isso é muito difícil. Pensei em não contar, em fingir que não sabia de nada. Mas coloque-se no meu lugar. Se sua esposa estivesse sendo traída, você não gostaria que alguém te avisasse? Claro que sim, respondo automaticamente, mas minha mente está em outro lugar. Está revisitando cada conversa estranha, cada desculpa esfarrapada, cada mudança sutil no comportamento de Carlos. Como aquela vez, há 2 semanas, quando ele disse que ia trabalhar no sábado.
Mas quando liguei para o escritório, ninguém atendeu. Ou quando encontrei um cartão de um restaurante caro no bolso da calça dele, um lugar onde nunca fomos juntos. E o pior de tudo é que eu questionei essas coisas internamente, mas sempre encontrava uma justificativa. Sempre dava o benefício da dúvida. Sempre escolhia acreditar na versão dele porque a alternativa era insuportável demais para considerar. Ricardo puxa um papel do bolso interno do paletó. É um papel amassado, como se tivesse sido dobrado e desdobrado várias vezes. Ele estende para mim com reluctância. Este é o endereço, ele diz suavemente. Helena anotou na hora, sem saber por que estava fazendo isso. Talvez pressentimento feminino. Pega o papel com mãos trêmulas. O endereço está escrito em letra apressada. Rua das Palmeiras, 847. Apartamento 304. Fico olhando para esses números e letras como se fossem hieróglifos incompreensíveis. 20 minutos daqui. Enquanto eu dormia sozinha, achando que meu marido estava em São Paulo trabalhando, ele estava a 20 minutos de distância, vivendo outra vida. Você acha que eu deveria ir lá? A pergunta sai antes que eu possa pensar melhor. Ricardo parece alarmado com a sugestão. Mariana, não sei se é uma boa ideia. São quase 1 da manhã, você está emocionalmente abalada. Talvez seja melhor esperar, conversar com ele quando ele voltar da suposta viagem. Mas eu já decidi. Algo feroz desperta dentro de mim. Uma força que não sabia que possuía. Não vou ficar aqui esperando mais 3 dias para confrontá-lo com suas mentiras. Não vou dar a ele mais tempo para aperfeiçoar sua farsa ou inventar novas desculpas. Se existe uma verdade para ser descoberta, ela será descoberta agora. Ricardo me observa com preocupação crescente enquanto pego as chaves do carro da mesa. Mariana, por favor, pense bem no que está fazendo. Talvez seja melhor ligar para ele primeiro, dar uma chance de explicação. Explicação? Solto uma risada amarga que soa estranha até para mim. 8 anos de explicações, Ricardo. 8 anos acreditando em cada palavra, em cada desculpa, em cada justificativa. Não quero mais explicações. Quero a verdade. Ele se levanta também, claramente desconfortável com o rumo que a situação está tomando. Eu só vim aqui para te avisar. Não para causar uma crise conjugal no meio da madrugada. A crise já existia, eu apenas não sabia. Vou até o quarto e pego a primeira roupa que encontro. Uma calça jeans e uma blusa. Minha mente está funcionando no piloto automático, cada movimento mecânico e decidido. Não há mais espaço para dúvidas ou hesitações. Quando volto para a sala, Ricardo ainda está ali, mexendo nervosamente nas chaves do carro. Mariana, você tem certeza disso? E se for apenas um mal-entendido? E se houver uma explicação lógica para tudo? Então ele terá a oportunidade de dar essa explicação pessoalmente e respondo, pegando minha bolsa. 20 minutos, você disse? Rua das Palmeiras? Ele confirma com um aceno relutante. Quer que eu vá com você? Não acho seguro uma mulher sozinha na rua a essa hora. Recuso educadamente. Algumas coisas precisamos enfrentar sozinhas. Ricardo entende e se dirige para a porta. Antes de sair, ele se vira uma última vez. Mariana, seja qual for a verdade, você não merece mentiras. Lembre-se disso. A porta se fecha atrás dele e fico sozinha no apartamento que sempre chamei de lar. Mas agora parece diferente, como se cada móvel, cada foto nossa na parede, cada lembrança fosse uma mentira cuidadosamente construída. Olho para a foto do nosso casamento na estante. Nós dois sorrindo, radiantes, prometendo amor eterno. Carlos com aquele sorriso que me fez apaixonar perdidamente. O mesmo sorriso que agora me parece falso, ensaiado. Desço até a garagem e ligo o carro. São 1h20 da manhã e as ruas estão praticamente desertas. Enquanto dirijo, minha mente trabalha freneticamente, processando todas as informações que recebi. A conversa com Ricardo parece surreal, como se fosse parte de um filme dramático que estou assistindo, não vivendo. Lembro-me da última vez que Carlos e eu fizemos amor. Foi há quase 3 semanas. Ele parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Quando terminamos, ele se virou para o lado e dormiu imediatamente, sem as carícias usuais, sem as conversas íntimas que sempre tínhamos depois. Na época, atribuí isso ao estresse do trabalho. Se essa história está mexendo com você, se você já passou por uma situação parecida, deixa um like para apoiar o canal. Porque descobrir a verdade às vezes é mais doloroso do que viver na mentira. O GPS indica que estou a 10 minutos do destino. Meu coração bate cada vez mais forte. E se Ricardo estiver enganado? E se for realmente um mal-entendido? Mas no fundo, uma parte de mim já sabe que não é. Os sinais estiveram sempre lá, gritantes, e eu escolhi não ver. Rua das Palmeiras. Um bairro residencial de classe média, com prédios baixos e ruas arborizadas. Parece exatamente o tipo de lugar onde alguém escolheria para ter uma vida secreta. Longe o suficiente para não ser descoberto, perto o suficiente para ser conveniente. Estaciono do outro lado da rua e observo o número 847. É um prédio de 6 andares, bem conservado, com uma portaria iluminada. Apartamento 304, terceiro andar. Há luz acesa em uma das janelas do terceiro andar. Será que é ele?
Será que está lá agora, enquanto eu deveria estar dormindo, acreditando que ele está em São Paulo? Meu carro está escuro, mas posso ver perfeitamente o estacionamento do prédio. E lá está ele, o carro azul que conheço melhor que o meu próprio. A placa que memorizei depois de tantos anos. Não há mais dúvidas. Carlos está aqui. Saio do carro com pernas que mal me sustentam. Cada passo em direção ao prédio parece uma eternidade. O porteiro noturno me olha com curiosidade quando me aproximo da portaria. É uma hora incomum para visitas. Boa noite, ele diz educadamente. Em que posso ajudá-la? Quero falar com o morador do apartamento 304. Respondo, surpresa com a firmeza na minha voz. Ele consulta uma lista. Apartamento 304. Posso avisar que a senhora está aqui? Não, obrigada. É uma surpresa. O porteiro hesita por um momento, claramente desconfortável com a situação. Mas deve ter visto algo no meu rosto. Alguma determinação que o convenceu a não questionar. Ele aperta o botão que libera a porta interna. O elevador parece subir em câmera lenta. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. As portas se abrem e estou diante de um corredor iluminado com 4 apartamentos. O 304 fica no final do corredor. Caminho lentamente, meus passos ecoando no silêncio. Posso ouvir vozes baixas vindas do apartamento. Uma voz masculina que reconheço imediatamente. É Carlos. E há uma voz feminina também, suave, íntima, familiar. Paro diante da porta 304 e respiro fundo. Este é o momento da verdade. 8 anos de casamento se resumem a este instante, a esta porta. A esta decisão de tocar a campainha ou dar meia volta e fingir que nada disso está acontecendo. Mas não há volta. Não depois de tudo que descobri. Estendo a mão e toco a campainha. O som ressoa do outro lado da porta e as vozes param abruptamente. Posso ouvir movimentação, sussurros urgentes, passos apressados. Quem é? Uma voz feminina pergunta através da porta. Não respondo. Toco a campainha novamente. Desta vez mais insistente, mais longa. Sei que Carlos está aí. Sei que ele está tentando decidir o que fazer. Como lidar com esta situação inesperada. Finalmente, ouço passos se aproximando da porta. O barulho da tranca sendo aberta. A porta se abre lentamente e lá está ele. Carlos, meu marido de 8 anos, me olhando como se tivesse visto um fantasma. Ele está de roupão, os cabelos desarrumados, os olhos arregalados de puro terror. Mariana? O que você está fazendo aqui? Como você... Sua voz falha. Ele sabe que foi pego. Não há mais mentiras possíveis, não há mais desculpas que possam explicar esta situação. Estamos cara a cara com a verdade nua e crua. Carlos fica paralisado na porta, seu rosto passando por uma sequência de expressões. Choque, pânico, culpa. Atrás dele posso ver uma sala decorada com móveis que não reconheço. Móveis novos, modernos, escolhidos por outra pessoa. Uma vida inteira construída às minhas costas. Como eu soube? Pergunto. Minha voz saindo mais calma do que eu esperava. É isso que você quer saber? Como eu descobri sobre sua pequena vida secreta? Ele engole em seco, suas mãos tremendo visivelmente. Mariana, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Não é o que estou pensando? Solto uma risada sem humor. Você não está em São Paulo a trabalho? Você está aqui, a 20 minutos da nossa casa de roupão, às 2 da manhã, em um apartamento que eu nunca vi na vida. O que exatamente não é o que estou pensando? Carlos tenta falar, mas as palavras não saem. Atrás dele ouço movimentação. Alguém mais está no apartamento. O medo em seus olhos se intensifica quando percebe que também ouvi. Quem está aí, Carlos? Pergunto, minha voz ficando mais forte. Quem é ela? Ele tenta fechar a porta um pouco, como se pudesse esconder o que já foi revelado. Mariana, vamos conversar em casa. Não aqui, não assim. Não assim? Como então? Mais 3 dias de mentiras? Mais semanas fingindo que está trabalhando tarde? Mais meses de desculpas esfarrapadas? Empurro a porta e entro no apartamento. O que vejo me deixa sem ar. A sala está decorada com fotos. Fotos de Carlos sorrindo ao lado de uma mulher morena, bonita, mais nova que eu. Eles estão abraçados, felizes como um casal apaixonado. Mas não é isso que me choca mais. É a foto maior no centro da estante. Carlos beijando a barriga arredondada desta mulher. Ela está grávida. O mundo gira ao meu redor. Meus joelhos quase cedem. Grávida. A mulher que meu marido mantém em segredo está esperando um filho dele. O filho que nós tentamos ter por anos. O filho que os médicos disseram que talvez nunca chegasse. O filho que Carlos dizia não fazer diferença na nossa felicidade. A mulher aparece no corredor que leva aos quartos. Ela está usando um hobby rosa, a barriga já bem evidente. Deve estar no 6º ou 7º mês. Ela me olha com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Carlos, quem é ela? A mulher pergunta, sua voz suave e confusa. É minha esposa, Carlos responde, as palavras saindo como um sussurro derrotado. Sua esposa? A mulher fica pálida instantaneamente. Carlos, você me disse que estava divorciado há 2 anos.
Você disse que viveu um casamento infeliz e que agora estava livre para recomeçar. Divorciado há 2 anos? Olho para Carlos com uma fúria que nunca senti antes. Não apenas me traiu, não apenas construiu uma vida paralela, não apenas engravidou outra mulher. Ele mentiu para ela também. Fez dela uma vítima tanto quanto fez de mim. A mulher se aproxima, sua mão protegendo instintivamente a barriga. Ela parece genuinamente chocada, como alguém que acaba de descobrir que sua vida inteira é uma mentira. Vocês são casados? Ela pergunta diretamente para mim, ignorando Carlos completamente. Há 8 anos, respondo, minha voz cortante como vidro. Moramos juntos na rua São José. Nunca nos separamos. Nunca nem cogitamos divórcio. Até hoje de manhã eu acreditava que tínhamos um casamento feliz. A mulher cambaleia e se apoia na parede. Carlos tenta se aproximar dela, mas ela o repele com um gesto brusco. Não me toque, ela diz, sua voz carregada de nojo e decepção. Se você acha que ela deve confrontar agora ou sair de lá, comenta sua opinião. Porque o que vai acontecer a seguir vai mostrar que algumas verdades destroem tudo ao mesmo tempo. Patrícia, por favor, deixa eu explicar. Carlos implora, tentando se aproximar dela novamente. Então o nome dela é Patrícia. Ele até escolheu alguém com um nome bonito, clássico. Me pergunto há quanto tempo eles se conhecem, como se conheceram, quando exatamente minha vida começou a ser uma mentira. Explicar o quê? Grito, toda a raiva acumulada finalmente explodindo. Que mentiu para nós duas. Que durante 2 anos construiu uma vida dupla. Que me fez de palhaça enquanto brincava de casinha com ela? Carlos está visivelmente desesperado, olhando de uma para outra como um animal encurralado. Mariana, eu ia contar. Estava tentando encontrar o momento certo. O momento certo quando? Quando a criança nascesse. Quando ela fizesse 1 ano? Quando fizesse 18 e fosse para a faculdade. Patrícia se aproxima de mim, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia, ela diz, sua voz embargada. Juro por Deus que não sabia que ele era casado. Ele me disse que vocês tinham se divorciado. Que ele estava sozinho há anos. Olho para ela e vejo sinceridade em seus olhos. Ela é uma vítima tanto quanto eu. Talvez até mais, porque está esperando um filho de um homem que descobriu ser um mentiroso compulsivo. Há quanto tempo vocês estão juntos? Pergunto, não sei se quero realmente saber a resposta. 2 anos e meio, ela responde baixinho. Nos conhecemos em um bar perto do escritório dele. Ele disse que tinha acabado de sair de um casamento difícil e estava tentando recomeçar a vida. 2 anos e meio. Significa que Carlos estava comigo durante o dia e com ela durante a noite. 2 anos e meio de mentiras elaboradas, de desculpas criativas, de uma dupla vida perfeitamente orquestrada. Como ele conseguiu manter essa farsa por tanto tempo? E o bebê? Pergunto, olhando para a barriga dela. Patrícia acaricia a barriga protetoramente. Vai nascer em 3 meses. É um menino? Íamos chamá-lo de Gabriel. Gabriel. Eles até já escolheram o nome. Fizeram planos, compraram roupinhas, prepararam o quarto. Uma família completa que Carlos construiu longe de mim, enquanto eu esperava pacientemente em casa, acreditando que éramos felizes. Carlos finalmente encontra a voz. Mariana, eu amo vocês duas. Sei que parece impossível, mas é verdade. Não conseguia escolher. Não conseguia magoar nenhuma de vocês. Amar? Ele acha que isso é amor? Mentir, enganar, construir vidas falsas, fazer 2 mulheres de palhaças? Este homem não sabe nem o significado da palavra amor. Patrícia se vira para ele com uma fúria que espelha a minha. Você me fez passar 2 anos e meio acreditando que éramos um casal, que íamos formar uma família. Me fez engravidar acreditando que meu filho teria um pai presente e honesto. Eu vou ser presente, Carlos tenta argumentar desesperadamente. Posso ser pai do Gabriel e ainda... E ainda o quê? Continuar mentindo para nós duas? Continuar esta vida dupla agora com uma criança envolvida? A situação toda é tão surreal que por um momento tenho a sensação de estar em um pesadelo. Mas a dor no meu peito é real demais. A traição é concreta demais. As lágrimas no rosto de Patrícia são genuínas demais. Carlos fica paralisado na porta, seu rosto passando por uma sequência de expressões. Choque, pânico, culpa. Atrás dele posso ver uma sala decorada com móveis que não reconheço. Móveis novos, modernos, escolhidos por outra pessoa. Uma vida inteira construída às minhas costas. Como eu soube? Pergunto, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. É isso que você quer saber? Como eu descobri sobre sua pequena vida secreta? Ele engole em seco, suas mãos tremendo visivelmente. Mariana, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Não é o que estou pensando? Solto uma risada sem humor. Você não está em São Paulo a trabalho? Você está aqui, a 20 minutos da nossa casa de roupão, às 2 da manhã, em um apartamento que eu nunca vi na vida. O que exatamente não é o que estou pensando? Carlos tenta falar, mas as palavras não saem. Atrás dele ouço movimentação. Alguém mais está no apartamento. O medo em seus olhos se intensifica quando percebe que também ouvi. Quem está aí, Carlos? Pergunto, minha voz ficando mais forte. Quem é ela?
Ele tenta fechar a porta um pouco, como se pudesse esconder o que já foi revelado. Mariana, vamos conversar em casa. Não aqui, não assim. Não assim? Como então? Mais 3 dias de mentiras? Mais semanas fingindo que está trabalhando tarde? Mais meses de desculpas esfarrapadas? Empurro a porta e entro no apartamento. O que vejo me deixa sem ar. A sala está decorada com fotos. Fotos de Carlos sorrindo ao lado de uma mulher morena, bonita, mais nova que eu. Eles estão abraçados, felizes, como um casal apaixonado. Mas não é isso que me choca mais. É a foto maior, no centro da estante. Carlos beijando a barriga arredondada desta mulher. Ela está grávida. O mundo gira ao meu redor. Meus joelhos quase cedem. Grávida. A mulher que meu marido mantém em segredo está esperando um filho dele. O filho que nós tentamos ter por anos. O filho que os médicos disseram que talvez nunca chegasse. O filho que Carlos dizia não fazer diferença na nossa felicidade. A mulher aparece no corredor que leva aos quartos. Ela está usando um hobby rosa, a barriga já bem evidente. Deve estar no 6º ou 7º mês. Ela me olha com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Carlos, quem é ela? A mulher pergunta, sua voz suave e confusa. É minha esposa? Carlos responde, as palavras saindo como um sussurro derrotado. Sua esposa? A mulher fica pálida instantaneamente. Carlos, você me disse que estava divorciado há 2 anos. Você disse que viveu um casamento infeliz e que agora estava livre para recomeçar. Divorciado há 2 anos? Olho para Carlos com uma fúria que nunca senti antes. Não apenas me traiu, não apenas construiu uma vida paralela, não apenas engravidou outra mulher. Ele mentiu para ela também. Fez dela uma vítima tanto quanto fez de mim. A mulher se aproxima, sua mão protegendo instintivamente a barriga. Ela parece genuinamente chocada, como alguém que acaba de descobrir que sua vida inteira é uma mentira. Vocês são casados? Ela pergunta diretamente para mim, ignorando Carlos completamente. Há 8 anos, respondo, minha voz cortante como vidro. Moramos juntos na rua São José. Nunca nos separamos. Nunca nem cogitamos divórcio. Até hoje de manhã, eu acreditava que tínhamos um casamento feliz. A mulher cambaleia e se apoia na parede. Carlos tenta se aproximar dela, mas ela o repele com um gesto brusco. Não me toque, ela diz, sua voz carregada de nojo e decepção. Se você acha que ela deve confrontar agora ou sair de lá, comenta sua opinião. Porque o que vai acontecer a seguir vai mostrar que algumas verdades destroem tudo ao mesmo tempo. Patrícia, por favor, deixa eu explicar. Carlos implora, tentando se aproximar dela novamente. Então, o nome dela é Patrícia. Ele até escolheu alguém com um nome bonito, clássico. Me pergunto há quanto tempo eles se conhecem. Como se conheceram. Quando exatamente minha vida começou a ser uma mentira. Explicar o quê? Grito, toda a raiva acumulada finalmente explodindo. Que mentiu para nós duas. Que durante 2 anos construiu uma vida dupla. Que me fez de palhaça enquanto brincava de casinha com ela. Carlos está visivelmente desesperado, olhando de uma para outra como um animal encurralado. Mariana, eu ia contar. Estava tentando encontrar o momento certo. O momento certo? Quando? Quando a criança nascesse? Quando ela fizesse 1 ano? Quando fizesse 18 e fosse para a faculdade? Patrícia se aproxima de mim, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia, ela diz, sua voz embargada. Juro por Deus que não sabia que ele era casado. Ele me disse que vocês tinham se divorciado, que ele estava sozinho há anos. Olho para ela e vejo sinceridade em seus olhos. Ela é uma vítima tanto quanto eu. Talvez até mais, porque está esperando um filho de um homem que descobriu ser um mentiroso compulsivo. Há quanto tempo vocês estão juntos? Pergunto. Não sei se quero realmente saber a resposta. 2 anos e meio, ela responde baixinho. Nos conhecemos em um bar perto do escritório dele. Ele disse que tinha acabado de sair de um casamento difícil e estava tentando recomeçar a vida. 2 anos e meio. Significa que Carlos estava comigo durante o dia e com ela durante a noite. 2 anos e meio de mentiras elaboradas, de desculpas criativas, de uma dupla vida perfeitamente orquestrada. Como ele conseguiu manter essa farsa por tanto tempo? E o bebê? Pergunto, olhando para a barriga dela. Patrícia acaricia a barriga protetoramente. Vai nascer em 3 meses. É um menino. Íamos chamá-lo de Gabriel. Gabriel. Eles até já escolheram nome. Fizeram planos, compraram roupinhas, prepararam o quarto. Uma família completa que Carlos construiu longe de mim,
enquanto eu esperava pacientemente em casa, acreditando que éramos felizes. Carlos finalmente encontra a voz. Mariana, eu amo vocês duas. Sei que parece impossível, mas é verdade. Não conseguia escolher. Não conseguia magoar nenhuma de vocês. Amar? Ele acha que isso é amor? Mentir, enganar, construir vidas falsas. Fazer duas mulheres de palhaças? Este homem não sabe nem o significado da palavra amor. Patrícia se vira para ele com uma fúria que espelha a minha. Você me fez passar 2 anos e meio acreditando que éramos um casal, que íamos formar uma família. Me fez engravidar acreditando que meu filho teria um pai presente e honesto. Eu vou ser presente? Carlos tenta argumentar desesperadamente. Posso ser pai do Gabriel e ainda. E ainda o quê? Continuar mentindo para nós duas? Continuar esta vida dupla agora com uma criança envolvida? A situação toda é tão surreal que por um momento tenho a sensação de estar em um pesadelo. Mas a dor no meu peito é real demais. A traição é concreta demais. As lágrimas no rosto de Patrícia são genuínas demais.